Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Sejam bem-vindos ao canal Amigos de Deus. Hoje nós iremos partilhar da passagem que está em Mateus, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e nos informar cada palavra que é necessário nesse dia para nós edificar cada vez mais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus 12, versículo 1 a 8. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar espigas e comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e com eles comeram pães da proposição, que não era lícito comer, e nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia, é que eu quero, e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o evangelho de hoje vem nos mostrar Jesus falando sobre o sábado, em que naquela época os fariseus, que eram os doutores da lei, que eram aqueles que sabiam toda a lei e que falavam que cumpriam aquilo que Deus falava, mas eles esqueciam de cumprir o mais importante, a conversão do coração. Como Jesus mesmo falou, eles mesmos violavam o sábado, e quando viam outros violando, iam lá e reclamavam, criticavam, ficavam falando as coisas ali que não era lícito, ficavam dizendo, aquele fez isso, aquele fez aquilo. Ficavam só julgando. Querendo se dizer maiores que os outros, ficavam somente julgando em vez de instruir. Em vez de pegar e converter a própria vida. Em vez de se voltar cada vez mais para Deus, se voltavam cada vez mais para dentro de si mesmos, achando que por conhecer a lei eles cumpriam tudo e eles que mandavam. Não. Deus não deu poder para ninguém de julgar os outros. Nem mesmo aqueles que parecem que acham que são os mais sábios. A sabedoria desse mundo diante de Deus é loucura. Porque somente Deus é o onipotente, o onipresente, o onisciente. Só Ele que sabe tudo, está em todo lugar. Ele é eterno. Somente Deus pode nos julgar. Somente Deus pode julgar a cada um de nós. E mesmo assim, podendo julgar, Ele tem misericórdia para conosco. Ele busca nos ter perto dele cada dia mais. Ele busca nos conduzir por seus caminhos, não levando em conta os nossos pecados, mas nos perdoando. E como que foi que ele conseguiu, primeiramente, nos lavar desse pecado? Foi se entregando à morte de cruz. Jesus, sendo Deus, ele se entregou. Ele se entregou por amor a nós, para que nós pudéssemos alcançar a eternidade junto dele, junto do Pai.
Jesus quer isso de nós, Ele quer que nós sejamos de misericórdia, tenhamos misericórdia para com outros, ao invés de julgar, chegar, chamar a pessoa para conversar, dar um conselho, falar, a palavra de Deus fala isso. Conselhos em cima da palavra de Deus, porque é Deus que nos instrui, é Deus que instrui ao outro. Mas, primeiramente, nós devemos pedir ao Espírito Santo para nos conduzir, para que nós pegamos a palavra certa e possamos conduzir a pessoa que mais precisa. Façamos como sempre aquela oração: Senhor, que eu tenha a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Com a unção do Espírito Santo em nós conseguiremos fazer isso. Conseguiremos levar as pessoas que mais precisam de uma palavra, a palavra certa e na hora certa que ela precisa. Tantas pessoas a cada dia pedem um sinal para Deus, pedem algo para Deus. Senhor, me ajude. Senhor, me conduza, eu não sei mais o que fazer. Quantas pessoas passam por isso? Quantos de nós já passamos por isso? E vem uma pessoa abençoada, conduzida pelo Espírito Santo, e muitas vezes nos traz essa palavra de consolo, nos traz essa palavra que nós esperamos. Às vezes vem do momento que a gente nem espera. Às vezes não só uma palavra, um gesto, um abraço, um carinho. Claro, tudo conduzido pelo Espírito Santo, mas também com a autorização da pessoa. Não vamos chegar falando tudo, sem pedir autorização. Com licença, posso te falar uma palavra? Deus me tocou para te falar isso. Assim a pessoa vai ficar muito feliz. Não ser invasivo, porque Deus não é assim. Não chegando, estourando, arrebentando a porta, como diz assim, metendo o pé na porta. Quem faz isso é o demônio. Ele que chega sem permissão. Mas Jesus, lembre-se daquela imagem da porta, que Jesus bate numa porta sem trinco do lado de fora. Porque o trinco está do lado de dentro, que é o nosso coração. Somente nós conseguimos abrir o nosso coração para que Deus haja, para que o Espírito Santo haja e nos conduza. Somente nós conseguimos dar a liberdade para Deus, porque Deus, como falei, não invade, não é invasivo. Ele espera a permissão, Ele espera que nós falemos, Ele espera que nós abrimos a boca. Sim, vai falar, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece, sabe o que eu preciso. Claro que sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz. Assim como um pai e uma mãe, muitas vezes, sentem o que o filho precisa, eles esperam que ele fale. Esperam que o filho fale aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer. E Deus também é assim, Ele espera de nós que abramos nossa boca, peçamos a sua unção, peçamos aquilo que nós desejamos e Ele vai conduzir a nossa vida. Como falava ontem, se aquilo for para nossa edificação, Ele vai conceder. Se não, paciência. Porque muitas vezes aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos, nem se compara aos planos que Deus tem para nós. Então nos coloquemos diante dele, peçamos esse Espírito Santo e que ele nos conduza pelos seus caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado para você que assistiu esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você é novo por aqui, clicar no sininho para receber as notificações e deixe o joinha e compartilhe para que essa partilha possa chegar a mais pessoas. Deus abençoe você.